1. Cosmologia. Em astronomia chamamos de universo o espaço com a matéria e energia que o formam. A cosmologia estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo ou de partes componentes deste, tal como um sistema planetário. 2. Lei de Hubble. O astrônomo Edwin Powell Hubble, 1889-1953, em 1929, reuniu elementos suficientes para concluir que a velocidade com que uma galáxia se afasta de nossa galáxia é diretamente proporcional à sua distância de nossa galáxia. Matematicamente, VHDV, velocidade de afastamento da galáxia considerada d, distância entre a galáxia considerada e a nossa galáxia. Ponto. A radiação de fundo. Os físicos norte-americanos Arno Penzias e Robert Wilson, em 1965, ao estudarem ondas de rádio, detectaram a presença de ruídos estranhos que iriam constituir a radiação cósmica de fundo. Os estudos posteriores mostraram que esta radiação é equivalente à emitida por um corpo negro a uma temperatura de 2,7 K. Essa descoberta da radiação cósmica de fundo parece evidenciar duas coisas: a existência do Big Bang, sendo esta radiação de fundo proveniente da transformação de massa em energia radiante, um resíduo do Big Bang que deu origem ao universo, e ainda que 2,7 K seria a temperatura atual do universo considerado como um todo, uma espécie de temperatura média do universo, o que já tinha sido previsto por George Gamow, 1904 a 1968, em 1948. 4. Teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang admite que o universo tem uma idade limite, da ordem de 15 ou 20 bilhões de anos e, portanto, existe um instante inicial em que o universo foi criado. Segundo essa teoria, há 15 ou 20 bilhões de anos uma fabulosa quantidade de energia estava localizada em uma esfera de diâmetro inferior a 1 centímetro, denominada ovo cósmico ou singularidade. Num dado instante, T0, toda essa energia, em rápida expansão, criou o universo que se dilatou e se resfriou uniformemente. A redução rápida de temperatura determinou as sucessivas transformações da energia liberada que se materializou na forma de partículas, quarks, e antipartículas, antiquarks. A matéria e a antimatéria se aniquilam, gerando uma quantidade enorme de energia na forma de fótons e obedecendo à equação de Einstein, EmC². O excesso de matéria em relação à antimatéria deu origem ao universo em que hoje vivemos. 5. Cronologia. Na criação do universo há, instante tonelada zero, instante inicial em que ocorreu o Big Bang, a escala de distâncias vale zero, a densidade do universo é infinitamente elevada e não há ferramentas na matemática ou na física, que hoje conhecemos, para estudar este momento. O evento instante zero é tratado como uma singularidade no estudo da evolução do universo b, intervalo de tempo entre tonelada zero e tonelada 10 a 43 segundos. O que ocorreu neste intervalo é pura especulação teórica sem nenhuma possibilidade de comprovação através de observações físicas. C. Intervalo de tempo entre tonelada 10 a 43 segundos e tonelada 10 a 35 segundos. Neste curto intervalo de tempo os quarks e os antiquarks aniquilaram-se, dando origem à radiação, na forma de fótons. A quantidade de quarks é maior que a de antiquarks, de modo a restar matéria na forma de quarks que deu origem ao universo em que hoje vivemos. O universo está se resfriando, passando de uma temperatura de 1032 K em tonelada 10 a 43 segundos para a temperatura de 1027 K em tonelada 10 a 35 segundos d. No instante tonelada 10 a 30 segundos os quarks remanescentes do processo de aniquilamento começam a se fundir, dando origem aos prótons e nêutrons e, no instante tonelada 10 a 6 segundos a fusão dos quarks, originando prótons e nêutrons, é concluída e os quarks desaparecem. Os prótons e nêutrons podem se transmutar entre si e vão coexistir com elétrons e fótons F. Após o instante T1 com a queda da temperatura, os prótons não podem mais se transmutar, o que não ocorre em relação aos nêutrons. É por isso que existem, até hoje, 4 vezes mais prótons do que nêutrons G. No intervalo de tonelada 10 segundos a tonelada 500 segundos ocorrem as reações de fusão dos núcleos.
25% dos núcleos de hidrogênio transformam-se em hélio, 1/1000% é transformado em deutério e menos de 1/1000% é transformado em lítio. Ao fim de 3 minutos as transformações fundamentais já haviam ocorrido quando o universo possui uma idade entre 300 mil anos e 1 milhão de anos. A temperatura já é suficientemente baixa para que os elétrons comecem a se associar aos prótons para formar os átomos de hidrogênio e, antes de atingir a idade de 1 bilhão de anos, a força gravitacional começou a agir e as primeiras galáxias apareceram.